Olá, comunidade, sejam bem-vindos a mais um TV Câmara. Eu sou o Theo Reis Machado, jornalista aqui da casa, e no programa de hoje a gente recebe Ike Ketz, vereador e presidente da Casa Legislativa no ano de 2025. Olá, Ike, tudo bem? Tudo bem, então? Olá, comunidade. Um prazer estar conversando contigo, passando as informações e falando de assuntos relevantes aí para a nossa comunidade. E por falar em relevância, Ike, teu nome tem chamado a atenção nos últimos dias, principalmente sobre um pedido que você fez ao Executivo sobre o programa Bolsa Família, né? E a gente já está vendo aí na mídia bastante sobre esse teu pedido e sobre a questão do Bolsa Família, e eu queria ver contigo, na sua visão, o programa ele tem um impacto positivo na economia local? Na economia local, diretamente, eu acredito que sim. O Bolsa Família é um programa do governo federal, ele destina a renda direto para famílias que estão com necessidades. Hoje, Gramado recebe em torno de 9,8 milhões de reais por ano, então a gente tem esse recurso diretamente para a comunidade. Porém, é importante a gente frisar que, como ele é um programa assistencial, o que eu mais defendo é que essas pessoas tenham ferramentas para poder deixar de precisar desse programa. Eu sempre defendo que as pessoas não dependam de governo, mas diretamente hoje ele tem um impacto aí de aproximadamente 700, 800 mil reais por mês na economia do município. E essas ferramentas que tu fala aí, o município hoje ele tem políticas complementares para ajudar os beneficiários a conquistarem a sua autonomia financeira e saírem do programa ao longo do tempo? Sim, de certa forma nós temos hoje em Gramado a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Assistência Social, mas trabalhando de maneira pontual, né, a questão da empregabilidade aqui no município. O que nós precisamos hoje, foi o intuito do meu pedido de informação, foi mapear essas famílias para entender quantas pessoas estão sendo beneficiadas com esse projeto. Nós sabemos que Gramado tem vários desafios, como o desafio de moradia, por exemplo, que encarece, né, que tem um valor diferente de outras cidades, e essas pessoas muitas vezes precisam de complementos. O que acontece em Gramado também, que foi o diagnóstico que nós fizemos, é que muitas pessoas estão na informalidade. Ou Sim, seja, verdade. seguem recebendo o Bolsa Família e trabalham na informalidade. O que acontece é que lá na frente as pessoas acabam não contribuindo com o INSS, né, com a Previdência, e lá na frente elas acabam se tornando mais custo para o Estado, porque elas, enfim, não fazem a sua poupança, não vão conseguir receber a sua aposentadoria e esse custo acaba ficando. Então, hoje, a Secretaria de Inovação, ela tem o Cine, que trabalha na parte de intermediação de mão de obra, ou seja, aquele trabalho com as empresas locais. A assistência social também faz essa conversa com as famílias para tentar encaminhar essas pessoas para o mercado formal, mas o que a gente precisa falar é que nós precisamos de um programa assim, em parceria entre as Sim, secretarias, é verdade. né, para a gente encarar essa realidade de Gramado que não para de crescer, né? As pessoas cada vez mais dependentes de programas de governo. E que para a gente conseguir melhorar esses números, né? Quer dizer, melhorar não, né? Diminuir esses números precisa de fiscalização, né? Para a gente ter noção de quantas pessoas recebem ou de quantas pessoas poderiam parar de receber. E hoje no município há fiscalização suficiente para garantir que os benefícios realmente atendam os critérios, que os beneficiários realmente atendam os critérios do programa? Olha, na conversa que eu tive com o secretário Wilton Gomes e toda a equipe ali da Secretaria de Assistência Social, eu vi que nós temos poucas pessoas para fazer essa fiscalização, mas que sim, essa fiscalização está sendo feita. Acontece que a Secretaria de Assistência Social ela é tão importante e nós estamos cada vez mais carentes de assistência que muitas vezes algumas coisas acabam passando, né? E então eu vi essa necessidade, por isso vou trabalhar muito para dar suporte para essa secretaria, que ela precisa de cada vez mais atenção, Uhum. porque
A gente está falando de Bolsa Família, estamos falando de famílias que vieram morar em Gramado, né, pelo sonho de empreender, pelo sonho da empregabilidade, mas nós estamos falando não só de famílias brasileiras, a gente está falando de famílias que estão vindo de fora do país, né, buscando Gramado, né, para realizar o seu sonho, né, de empreender, enfim, e de viver de maneira digna, porque Gramado sempre entregou isso. E a gente está vendo que a necessidade está cada vez maior de atenção para a assistência social. Por isso que a fiscalização, em certo ponto, ela não está atendendo da maneira como deveria. Né? Por isso que a gente vai trabalhar até para colocar um coordenador somente para o Bolsa Família aqui em Gramado. E que só para a gente explicar um pouquinho para o público que está assistindo, de onde veio essa ideia ou essa vontade de pesquisar mais sobre o Bolsa Família? Bolsa Família, como eu te disse, ele tem por história um governo, um apoio do governo federal, né, para municípios, todos os municípios aí do país. E eu comecei a notar a questão da empregabilidade em Gramado. A gente sempre fala de carência de mão de obra. Tá sempre faltando mão de obra nos hotéis, nos parques, nos restaurantes. E o porquê disso? Né? Aí eu pensei, vamos dar uma olhada no programa do Bolsa Família. Eu encontrei nos números que foram trazidos pela assistência social de que hoje nós temos em torno de 3.000 pessoas impactadas pelo programa. Tá? São 1.200 famílias, mas 3.000 pessoas que estão sendo impactadas. Isso representa um percentual da população de quase 10%, né? Um pouquinho menos de 10%. Um pouco menos. Mas onde eu quero chegar, que 48% dessas pessoas que são impactadas pelo programa, elas estão numa faixa etária economicamente ativa. Ou seja, são pessoas que podem estar trabalhando. E por que elas não estão trabalhando? Ou será que elas estão declarando de maneira ilegal? Será que essas pessoas exatamente estão só no mercado informal e recebem o benefício? Ou são pessoas que realmente estão precisando de um encaminhamento ao mercado de trabalho? Então, o intuito foi realmente, de início, a gente entender quantas pessoas estão sendo impactadas, quantos homens, quantas mulheres, qual é a faixa etária e quais são os bairros. Porque aí sim a gente vai ver a questão da vulnerabilidade aqui no município e de que maneira a gente pode criar programas de incentivo à empregabilidade. E eu vou sempre repetir, as pessoas não devem depender de governo. Devem depender delas mesmas. Exatamente, a independência. E falando sobre isso, né, sobre dependência, independência, e de que forma a Prefeitura e a Câmara podem atuar para reduzir a dependência da população do Bolsa Família sem comprometer a assistência às famílias vulneráveis. Claro. Gramado, como a gente conversou, o João estava comigo também lá na assistência social. O João, para todo mundo entender, é o assessor parlamentar do IC. E um grande parceiro aqui para fazer esse dossiê, esse material que foi realizado, que inclusive está disponível. Só me chamar nas redes sociais aqui, a gente faz a entrega desse material para a gente refletir sobre o programa. Mas redes sociais do IC, quais que é, né, para as pessoas... A gente vai deixar aqui escrito, mas... @ICQuetes no Instagram ali, pode me chamar no direct que a gente vai encaminhar esse material que foi feito com muito carinho aí pela equipe aí de assessoria que nós temos. Então, a Prefeitura e a Câmara de Vereadores, em primeiro lugar, elas têm que levantar esse debate, né, para a gente refletir sobre o real impacto que tem cada vez mais as pessoas serem dependentes do governo. Sim. Que é o que eu luto contra. E aí sim a gente criar esses programas de incentivo à empregabilidade. Então são feirões de empregos que acontecem. Aconteceu há pouco tempo, né, da própria... Só para hotelaria. Só para hotelaria, né? Isso foi voltado só para hotelaria. Teve um outro que foi realizado, né, para os parques também, aqui do município, para hotéis, para outras empresas, para a indústria. Então a gente tem essa oferta gigantesca
de oportunidades de emprego, E agora a gente está as pessoas acabam não participando. E a gente está chegando agora numa época de temporada, né? Vai começar a Páscoa no Gramado já começou, mas vai ser fomentada ainda mais agora nos meses de abril e maio, né? Então... E de que maneira a gente pode levar isso até de maneira federal, né, para conversar sobre empregabilidade? Muitas vezes a CLT ela acaba fazendo com que a relação empregador-empregado ela não seja flexível. Sim. O que acontece que para o empregador ele acaba achando mais fácil contratar um extra, né? E o empregado também se vê de uma maneira muito mais flexível trabalhar na informalidade. Mas isso lá na frente a gente vê que dá problema. Então, de que maneira a gente pode conversar isso, né, de maneira estadual ou de maneira federal? Eu acho que a Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Gramado podem levantar esse debate, assim como está sendo feito em outras cidades, da gente flexibilizar a maneira de contratação pela CLT e fazer sim com que o emprego realmente seja a melhor ferramenta de independência de uma pessoa. E tu já fostes procurado por alguém do governo federal ou do governo estadual para também falar sobre esse tema, porque o Bolsa Família também está sendo discutido em outras cidades, né? E que tu já conseguiu alguma parceria isso para analisar esses dados a nível estadual ou federal, enfim? Conversei com prefeitos de outras cidades. A prefeitura de Bento Gonçalves tem feito um trabalho importantíssimo sobre isso, sobre o Bolsa Família. Foi lá que eu me inspirei também do prefeito Diogo Siqueira. E isso tem sido conversado na Assembleia Legislativa do Estado, na qual nos próximos dias eu pretendo ir a Porto Alegre também levar essa temática do Bolsa Família, e aí sim a gente conseguir ramificar esse debate que é tão importante. Se a gente pensa em transformação, se a gente pensa em mudança nos nossos municípios, no nosso país, ele passa pela educação, ele passa pela questão do empreendedorismo e da independência das pessoas. É isso aí. E nosso tempo já está se encerrando aí, né? A gente está fazendo uns TV câmeras mais curtinhas, né? Para a gente poder ir aí se adaptando com o público, né? Trazendo os vereadores. Então, eu queria te agradecer de novo a tua participação. É muito interessante esse tema, esse assunto é muito importante e a gente vê que está repercutindo, né? Então, é importante falar sobre. Muito obrigado. Obrigado, Theo. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Nos sigam nas redes sociais. Qual que é a rede social da Câmara aí? @Câmara Gramado e também @Iquiquetes, para saber um pouco mais sobre o meu mandato, sobre todas as ações que estão sendo feitas pelo presidente, pelo vereador Iquiquetes. E também para conseguir o dossiê, né? Então, reforçando, né, que quem quiser ter acesso a esse dossiê pode chamar o Ike ali nas redes sociais, que ele vai estar fazendo o encaminhamento desse dossiê para todo mundo também ter acesso a essas informações. A gente encerra nosso programa por aqui. Eu agradeço a sua audiência. Te convido também a seguir nossas redes sociais e a se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. E até uma próxima oportunidade.